Olá, gente. Tudo bem? Hoje nós vamos aí continuar, né, o nosso assunto sobre o estudo dos gases, tá? Vamos falar um pouquinho de duas equações aí importantes, né, no estudo dos gases, que seria a equação de estado do gás, né, a equação de Clapeyron, e a equação geral dos gases. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho, seguindo aí, né? Quem não assistiu aí o primeiro vídeo, né, que a gente já passou, falei um pouquinho aí sobre as transformações gasosas e também, né, das variáveis de um gás. Então, quem não assistiu, vejam lá, né, o último vídeo aí, para poder acompanhar e entender melhor. Tudo bem? Então, vamos para a parte final hoje, creio que ela é mais curtinha aí, né? E qualquer dúvida, tá, gente? Me procurem, né? Me mandem aí as perguntas, tá? Que a gente vai estar respondendo aí na medida do possível. Bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês e, e vamos comentar aqui um pouquinho, né? Sobre essa parte aqui. Vamos lá. Ok. Bom, então, gente, como eu disse, né, a equação de um gás ideal. Então, isso é o tema aí de hoje. E são duas, né? Na verdade, são duas equações que a gente vai trabalhar. E aqui ele vai também comentar, né, alguns detalhes importantes, né, a respeito aí de um gás. Então, façam as anotações, né, conforme a gente vai comentando aqui. Deixe um resuminho no caderno, né, para ficar mais fácil depois, né, estudar e fazer os exercícios. Então, vamos lá. Primeira observação aqui, gente, o que seria, né? A questão, né, alguns termos que vocês com certeza já devem ter aí vistos, né, em alguma das frentes de química também, mas aqui é importante, né, a gente relembrar aqui, principalmente, né, o que seria o número de mols, porque uma das equações aí que a gente vai mostrar hoje envolve justamente o número de mols. Então aqui, né, bem resumidinho, bem simples aí de entender, né, está aqui a informação desde o número, né, de Avogadro, é um número bem grande, né, um número aí que você vê que geralmente costuma-se até ele deixar um número um pouco mais simplificado, né, 6 vezes 10 elevado a 23, e que, na verdade, seria um número, né, que contém aí um mol, né, um mol, né, é o que nós entendemos aí, ó, contém 6,023 vezes 10 elevado a 23 partículas, né? Que essas partículas, né, podem ser aí átomos, moléculas, né? No nosso caso em especial, né, a gente vai falar bastante nas moléculas, né, que compõem a amostra gasosa. E aí, né, nós temos essa informação, né, o que seria um mol, né? É um número muito grande aí de partículas, né, de moléculas que a gente vai estar conversando aí. Também, né, informação em relação à massa molar. Aí é mais para, de repente, algum exercício bem específico que dá essa informação, não é? Mas, geralmente, né, não se trabalha, né, muito nessa informação em exercícios de física, mas de química é bastante comum. Tá? Então, a massa molar, como vocês podem ver aí, né, seria aí a massa de um mol um mol de moléculas medida em grama. Tá? Então, é uma massa, mas aí com essa quantidade, né, específica, né? 1 mol de moléculas medida em grama. E aí 1 mol, como você pode ver aí, equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas, né, ou moléculas. Então, nós temos essa definição para quê? Para poder chegar aí no número de mols. Isso sim, né, interessa aí para nós, né, vai aparecer nas questões, vai aparecer essa informação do número de mols, ou às vezes pede para determinar o número de mols, com o que nós vamos estar trabalhando no estudo dos gases aí.
O número de mols, ó, veja lá, é a massa dividido pela massa molar. Eminho dividido por emão. Fórmula que vocês também acredito que já devem ter estudado aí. E caso precise, né, caso necessite aí fazer algum cálculo em cima disso, né, nós temos aí essa informação. O importante aqui é entender aí o que é o mol, né, o número de mols, que é o N, e vai aparecer, né, na equação aí que nós vamos apresentar na sequência. Tá bom? Densidade, né, gente? Também é uma análise aqui bem resumidinha em relação à densidade, antes de entrarmos aí nas equações. Não é? A densidade, né, nós sabemos aí que depende da massa, depende do seu volume, mas estamos falando aqui, né, de uma amostra gasosa, né? Estamos tentando aí analisar isso de uma amostra gasosa, e o que acontece aqui, né, que informa, né, que nessa parte aqui é o seguinte, ó, que a densidade de um gás é uma grandeza diretamente proporcional à massa molar, né? Então, é uma coisa assim bastante lógica. Quanto maior a massa molar, maior será a densidade. Tá? O exemplo que ele cita aqui, ó, duas amostras, né? Nós temos aqui a massa molar A e a massa molar B. Né? Está informando que a massa molar B é 1/3 da massa molar A, né? É menor, né, em relação à massa molar da amostra A. E aí, pela informação, né, como a densidade vai ser diretamente proporcional, né, então quer dizer que a densidade dessa amostra B vai ser menor também, né, vai ser menor em 1/3. Então, a informação está aqui embaixo, né, a densidade de B, né, se nós passarmos esse 3 aqui, ó, dividindo, né, a densidade de B vai ser densidade de A sobre 3. Tá? Então, é uma primeira observação aí importante na ideia, né, na questão de densidades. Tá? Já que estamos falando aí de massa molar, número de mols, é uma informação aí que é importante sabermos. Outras informações também, né, antes de entrarmos nas fórmulas, ele vai dar aqui, ó, primeiro, né, a questão da densidade, ele diz aqui o seguinte, ó, em uma transformação isobárica. O que é a transformação isobárica, né, gente? A transformação isobárica é aquela que mantém a mesma pressão, né? Então, nós temos aqui, se não vai mudar a pressão nessa amostra gasosa, vai mudar o quê? Vai mudar a temperatura e vai mudar o volume, não é assim? Então, o exemplo que ele deu aqui, ó, temperatura inicial é T, temperatura final 2T. Quer dizer, dobrou a temperatura e o volume, como vocês podem ver aí, né, ó, de V passou para 2V. Então, quer dizer, o volume também foi dobrado, não é? Então, neste caso aqui, qual é a informação importante para você anotar, né, fazer aí as observações? Neste caso, é o seguinte, ó, ele está informando que a densidade de um sistema gasoso é inversamente proporcional à temperatura. Inversamente proporcional, né? Essa frase aí, né, anotem aí que é importante, ó. Então, significa o quê? Significa que se aumentarmos a temperatura, conforme foi mostrado aqui, ó, de T para 2T, a densidade vai diminuir, né? No caso aqui, ó, se dobrou a temperatura, a densidade vai cair pela metade. Tá? Então, ó, a densidade é uma grandeza inversamente proporcional à temperatura. Então, outra informação importante, né, que ele dá nessa situação aqui. Uma transformação isobárica, né, mudando-se essas grandezas. Outro exemplo, gente, ó, em relação agora às transformações isotérmicas. Isotérmicas, para quem não lembra, é aquela transformação que acontece na mesma temperatura. Então, de T, ainda continua T, a temperatura da amostra gasosa, mas aí vai mudar o quê? Aí vai mudar o volume, não é? O volume e a pressão. Então, vamos lá, ó. O que aconteceu aqui, ó? Manteve a temperatura, porém o volume
ele passou de V para 3V, quer dizer, triplicou o volume, e, por outro lado, a pressão, ó, de 3P passou para P. Diminuiu a pressão e aumentou o volume, né? Então, quer dizer que é uma transformação aí isotérmica, né? No caso aqui, o volume e a pressão são inversamente proporcionais, né? Existe aquela curva que a gente mostrou no slide anterior, as isotermas, né? Que representa. E, neste caso aqui, o que acontece? Qual a informação? Ó? Ele diz da densidade. O que acontece com a densidade nessa transformação? Ó? A densidade de um sistema é diretamente proporcional à pressão do sistema. Diretamente proporcional. Então, gente, outra informação aí, ó, né? Boa, né? Importante para você anotar aí. Neste exemplo, né, vamos pensar o que acontece com a densidade. Ó. Você está falando que a densidade é diretamente proporcional à pressão, então a pressão aqui, ela ó, passou de 3P para P. Então, quer dizer, ela diminuiu, não é? Ela diminuiu em 3 vezes, diminuiu em 1/3, vamos dizer assim. Então, diminuindo a pressão, o que acontece com a densidade? A densidade ela vai aumentar. Ela vai aumentar, nesse exemplo, em 3 vezes. Tá? Por quê? Porque está dizendo que a densidade é diretamente proporcional à pressão. Tá? Então, me enganei aqui, gente. Desculpa, eu falei ao contrário. Né? A pressão, vamos lá, ó, passou de 3P para P. Então, quer dizer, ela diminuiu, né? Ela diminuiu aí em 1/3. Então, a densidade, falei errado aquela hora, a densidade também vai diminuir. Por quê? Porque é uma grandeza diretamente proporcional. A densidade ela vai diminuir nesse exemplo, né? Ela vai acontecer a mesma coisa o que houve com a pressão. Se a pressão diminuiu em 3 vezes, a densidade também vai diminuir em 3 vezes, né? Diretamente proporcional. Tá bom, gente? Então, mais uma análise em relação aqui à densidade. E aí, entramos, não é, na primeira equação de hoje. São 2 equações, né, que nós vamos falar aí. A primeira equação é a equação de Clapeyron, creio que é assim que se pronuncia. E aí nós temos aqui o seguinte, ó, nós temos aqui aquelas velhas grandezas, né, que a gente já falou na primeira slide, as grandezas que compõem uma amostra gasosa, pressão, volume, temperatura, mas temos aqui aí também, ó, mais duas letrinhas, né, nessa expressão, ó, N, o que é o N? É o número de mols, tá? É o número de mols que poderá ser dado no exercício, geralmente ele dá, poderá ser pedido, né, num exercício, ele dá essas informações e você vai determinar o número de mols, também bem simples, tá bom? E o R é uma constante, né, uma constante universal dos gases aí. Pode ser, né, existe basicamente aí 2 formas, né, de ele dar nos exercícios, 2 unidades, né, uma que é do sistema internacional e a outra que é usual. Então, a gente deve observar lá qual é o valor de R e as unidades, principalmente quais são as unidades que ele dá esse R. Por quê? Porque as outras grandezas a gente deve seguir também, né? Então, segue as mesmas unidades aí. O que eu posso, né, dizer é que a temperatura, independente de qual o valor de R, vocês vão perceber que a temperatura sempre, né, vai ser expressa na escala Kelvin. Tá? Então, pressão vezes volume igual número de mols vezes constante vezes temperatura absoluta. Ok? Então, são as grandezas aí que nós temos nessa equação, na primeira equação de hoje, e a equação de Clapeyron. Beleza? E, finalizando, gente, a segunda equação de hoje, tá? Nós temos aqui agora, ó,
uma, uma forma, né, uma transformação, né, gasosa, vamos dizer assim, ó, uma amostra gasosa que tem inicialmente pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Passa por alguma transformação, né, específica aqui, e no final ele vai ter uma pressão final, um volume final e uma temperatura final. Tá? Qual é o detalhe? Nessa transformação dessa amostra gasosa, né, gente, o número de mols é o mesmo, N, N. Tá? O número de mols aqui não vai ser alterado. E aí, o que ele fez aqui? Ó? Qual a demonstração que está sendo feita aqui? Pegou a equação de Clapeyron, que acabamos de mostrar aí para você, né? Ó, pressão vezes volume é igual a número de mols vezes a constante vezes a temperatura inicial. E aí, ele simplesmente isolou o valor, né, de N vezes R, né? Quer dizer, ele passou essa temperatura aqui, ó, dividindo, né? Tá multiplicando, ele passou dividindo, e encontramos aí essa primeira expressãozinha aqui, ó, matemática, né, em relação ao estado inicial do gás. Tá, ó, N vezes R é igual a pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. O mesmo ele fez depois, ó, no estado final do gás. P vezes V igual a nRT. Aí o que acontece? Ó, mesma coisa, isola-se o N vezes R e encontramos aí uma segunda expressão muito parecida, ó, pressão vezes volume sobre temperatura. E aí, no final, para chegarmos nessa equação geral que eu quero, né, finalizar aqui com vocês, ó, ele simplesmente igualou as duas equações e encontramos, né, gente, a famosa equação geral dos gases ideais, ou dos gases perfeitos. Tá? E é uma equação bastante usada, né? A gente vai trabalhar bastante nos exercícios aí, vocês vão perceber. E aqui os detalhes, né? Ficar atento, primeiro, temperatura, sempre na escala Kelvin. Se tiver na escala Celsius, converta na escala Kelvin. E segundo, observar um tipo de transformação, né? Se der uma transformação particular, como isobárica, isotérmica, não é? Isovolumétrica. Se for uma dessas, o que acontece? Se for isotérmica, por exemplo, a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final, não é? Então, quer dizer, esses valores aqui a gente pode simplificar, né? A gente pode cortar as duas temperaturas e a minha equação ela fica bem mais simples. A pressão não muda, é isobárica. Beleza, então simplificamos a pressão inicial e a final, ela vai ser a mesma. Então também vai sobrar também uma equação mais curtinha, mais simples, né, de fazer. Então, essas são as observações, tá, gente? Então, resumidamente, nesse slide, né, eu estou passando para vocês duas equações, e aí complementando já o que falamos no primeiro slide, né, em relação às variáveis de um gás e as transformações aí gasosas, tá bom? Então assistam aí os dois vídeos e na sequência, né, a gente vai tentar depois fazer, né, alguns exercícios lá na apostila do nosso material, e aí eu vou dar as orientações para vocês, tá bom? Então é isso por hoje, gente. O slide de hoje, como eu falei, né, ele é bem curtinho, então, né, a ideia aí é fazer não, a primeiro estudo disso, e né, eu queria até aproveitar hoje também, né, gente, para reforçar o seguinte, façam os exercícios, né, conforme a gente vai indicando lá para vocês, resolvam, né, os exercícios, porque é o único jeito, né, de nós sabermos aí se vocês estão entendendo ou não, né, porque às vezes a gente vê, né, em alguma sala lá que não tem nenhuma pergunta, né, então a gente fica meio, né, com dúvida, suspeito aí, né, se realmente está entendendo ou não. Então, façam, né, nem que façam ali, não cheguem no resultado, mas, professor, fiz uma parte, não sei como é que termina.
tentem fazer, né? Tentem fazer, pelo menos aqueles exercícios que eu orientei, né? Fazer, e aí vocês vão perguntando, vão colocando lá no post, vão me mandando no próprio e-mail, né? Vocês têm meu e-mail, pode mandar lá no meu e-mail as perguntas também, não tem problema. Conforme eu vou vendo, a gente vai respondendo, tá bom? O importante é que todo mundo aí consiga fazer com calma, né, no seu tempo aí, e todo mundo possa aproveitar ao máximo aí. Valeu? Então, gente, fiquem com Deus. Até a próxima aí, se Deus quiser.